Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso quarto módulo, né? Fizemos uma pausa para, como eu sempre digo aí, para ficar mais fácil subir o vídeo. E vamos dar sequência aqui então nas questões. Agora você pode perceber que nós temos uma questão aí, nosso tema mudou agora, né? Nós temos uma questão sobre dado anonimizado. Nós já vimos o conceito de anonimização várias vezes. E eu trouxe essa questão porque eu gostei muito aqui de 2021, feito pela Fundação Getúlio Vargas. Olha só quantas questões que a FGV já tem feito. E eu gostei muito da forma que essa questão foi feita, né? Foi desenvolvida. Então, olha só que interessante. O banco de dados gerenciado por Paulo possui os dados a seguir. Então, olha só, o ID da pessoa, que é o número aqui, ó, aleatório, o nome, João, Luísa e Heitor, o gênero, faltou um acentinho aqui, masculino, feminino, masculino, a data de nascimento, né, certinho, quem nasceu em 2025, tem um erro aqui, né, e o endereço, rua tal, avenida tal. Então veja, aqui eu tenho um banco de dados, com alguns dados. Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Paulo realizou um tratamento. Paulo realizou um tratamento. Paulo é o administrador, né, o gerente do banco de dados. Um tratamento de dados para perder a possibilidade. O que você tem que saber? Ó? Perder a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo e gerou a tabela abaixo. Então, só o ID da pessoa. Olha aqui. O ID da pessoa. Tá? Nome, que foi removido. O gênero, manteve, masculino, feminino, masculino. Data de nascimento. Veja, ele fez uma mudança de códigos aqui, gerou números que provavelmente só ele vai entender, ou quando ele jogar no sistema. E o endereço ele manteve só o CEP. Tá? Então veja, não, aqui é possível você fazer associação direta e encontrar a pessoa. Então se você fizer uma busca mais detalhada aqui, né, e jogar quem é o João, que é masculino, que nasceu nessa data aqui e que mora nesse endereço, provavelmente você vai conseguir identificar quem é João. Então, isso é, a lei protege, inclusive, os dados pessoais da pessoa identificada e identificável, que é o caso aqui. Se eu fizer uma pesquisa, eu sei, consigo chegar até a pessoa, identificar a pessoa Luísa. Então, do jeito que está aqui, essa pessoa é identificável. E por isso que ele precisa fazer a atenção à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, dessa maneira aqui, não. Dessa maneira aqui abaixo, veja, somente após a utilização de meios técnicos que o Paulo tem, que o Paulo vai usar, ele vai poder saber quem que é essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui ou essa pessoa aqui. Então, o que ele fez? Ele anonimizou os dados. Então, vamos lá, gerou a tabela abaixo. Aí vem a pergunta, continuação da questão. À luz da LGPD, o tratamento realizado por Paulo foi um bloqueio? Não. Foi anonimização? Sim. Foi difusão? Claro que não. Foi classificação? Não. Foi extração? Não. Inclusive, essas hipóteses, classificação e extração, nem contam na lei de difusão, também não. Então, o certo aqui, letra B, que é a anonimização. O importante aí, o que eu gostei, na verdade, é a forma com que a questão foi feita. É uma questão prática, né? E onde está a resposta? No artigo 5º. Vai lá no artigo 5º, que você já estudou. Não é a primeira vez que a gente fala de anonimização aqui no curso. Quando a gente estudou os conceitos, a gente viu o conceito de anonimização. Lá no artigo 5º, inciso 3. Tá bom? Mais uma questão, mais uma envolvendo questão de dado anonimizado, né? Mais uma feita pela FGV e agora ao cargo, ao órgão, desculpe, TJ, Tribunal de Justiça de Rondônia. Está lá também, cobrando, claro, a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ok, é isso mesmo. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, é bloqueio? Não, não tem isso. É difusão? Não tem. É anonimização.
É eliminação? Esse conceito até existe na lei, mas não tem. É extração? Não. Veja que a FGV fez 2 provas para 2 órgãos diferentes e cobrou praticamente a mesma coisa. A diferença é que nessa prova ela trouxe um exemplo prático, umas tabelas e tudo mais. Mas as alternativas praticamente são iguais. Artigo 5º, inciso 3 da Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa próxima questão vai envolver dados pessoais de menores. Veja, outra temática, outro assunto muito importante. Tá? Uma prova 2021 para inspetor de Polícia Civil, a Polícia Civil do Ceará. Tá? Lembrando que neste momento, em 2022, está aberto o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Talvez muitos de vocês aí que tenham comprado esse meu curso estão se preparando para o concurso da Polícia Civil. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, preenche corretamente as lacunas. O tratamento de dados pessoais deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado. Assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas acima. Então, veja, olhando as alternativas aqui, você já vai saber. Né? Vamos imaginar que eu não tivesse falado que se tratava de dados pessoais de menores. Mas olhando o contexto da questão, a lacuna que você tem que preencher e as alternativas, crianças e tal, você já sabe que nós estamos falando de dados pessoais de menores. Então vamos lá. De crianças, simultaneamente por ambos os pais? Não, porque a lei fala que na falta de um pode ser dado por outro, por pelo menos um dos pais. Dados pessoais públicos, alternativamente pelos pais? Não. De criança, pelos pais ou subsidiariamente pelo responsável legal? Não. Tá? Não existe essa expressão aqui, subsidiariamente. Ou é pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Não existe essa expressão subsidiariamente. Aqui foi inserido para enganar, né? Tentar ludibriar o candidato. Sensíveis de crianças por ambos os pais ou tutor judicial? Não. E por fim, e de esperança, dados de crianças, pelo menos um dos pais ou o responsável legal. Então fica assim, o tratamento dos dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Alternativa E. E onde está a resposta disso? Artigo 14, pega lá, vai lá na lei agora e fala, isso caiu na Polícia Civil. Artigo 14, parágrafo 1º. Legal? Muito bem. E agora, qual que é o assunto que nós vamos tratar nessa questão? Direitos do titular. Mais uma questão aí, envolvendo outro assunto. Veja que nós estamos fazendo uma abrangência muito boa da Lei Geral de Proteção de Dados nesse curso de resolução de questões. Uma prova de 2020 que fala o seguinte. Considerando que dispõe a Lei de Proteção de Dados, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, ostensiva, acerca de outras características. Então, veja, está tudo certo o que ele falou aqui. Dentre outras características Veja, então, ele tem o direito aqui a ter o tratamento de seus dados de forma clara, de forma adequada e ostensiva. Dentre outras características prestem bastante atenção. Sigilo quanto às informações de contato do controlador? Claro que não. É o contrário. O titular tem direito de saber quem é o controlador e também de saber quais as informações de contato desse controlador para que ele possa se dirigir a esse controlador, caso ele queira, por exemplo, saber como os dados dele estão sendo tratados, revogar o consentimento, por exemplo. Né? O que mais que nós temos aqui? Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade? Sim. É um direito do titular saber, olha, meus dados estão sendo compartilhados com alguém? Com quem? Qual finalidade? Isso é um direito do controlador. C. Não divulgação da responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento? Também não é um direito do titular. Está errado aqui. É um direito do titular saber quais as responsabilidades dos agentes que tratam os seus dados. Letra D. Não identificação do controlador? Também está errado. É um direito do titular saber quem é o controlador. Inclusive suas informações de documentos, se for
controlador, pessoa jurídica, o CNPJ e tudo mais. E sigilo quanto à finalidade específica do tratamento? Claro que não. É o contrário, novamente, tem que ter a publicidade sobre as informações. Como que eu trato esses dados? Como que meus dados são tratados? Qual é a finalidade específica do tratamento? Tem que informar isso tudo ao titular. Então, qual é a alternativa que preenche corretamente aí? Alternativa B. Tá? E onde está isso? No artigo 18, que fala sobre os direitos dos titulares. Olha lá o artigo 18, que vai te falar sobre os direitos dos titulares. Muito bem, né? Questão tranquila, né? Mas que merece bastante atenção. Agora nós temos uma questão com outro assunto ainda, que vai envolver aqui o tema agentes de tratamento, também uma prova de 2022, para analista de planejamento, orçamento e gestão, lá no Rio Grande do Sul. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, são considerados agentes de tratamento. Aqui, veja, é uma pergunta extremamente fácil. Basta você fazer a leitura da lei, basta você pegar lá o artigo 5º, por exemplo, que vai falar para você o conceito, né, de agente de tratamento, quem são os agentes de tratamento, que você vai ver que o agente de tratamento é o controlador apenas e o operador apenas. Essa figura do executor não existe. E que o encarregado, apesar de existir a figura dele, ele não é agente de tratamento. A lei excluiu o encarregado como agente de tratamento. Isso é uma pegadinha, uma questão bacana. É fácil, exige o conhecimento ali do artigo 5º, inciso 9. Pode pegar lá que você vai ver. O inciso 9 aqui, deixa eu colocar certinho. Muito bem, né? Mas você tem que ficar atento. O encarregado não é agente de tratamento. Agente de tratamento é apenas o controlador e o operador. Então, eu tenho aqui a alternativa correta, alternativa de dado. Controlador e operador. Eu insisto aqui com vocês numa questão, e isso vai acontecer em várias provas, tá? Os agentes de tratamento são apenas o controlador e o operador. O encarregado, também conhecido como DPO, né, ele não entra como agente de tratamento. Ficou claro? A própria lei diz isso. Então é importante que você saiba na sua prova diferenciar. Muito bem. Então, visto essa questão, alternativa D de dado. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ticar aqui. Vamos para mais uma questãozinha aí. Opa, mais uma prova da VUNESP, né? E agora do TJ de Goiás, que é para cartório de novo. Ó. A prova de 2021, prova de cartório. Cartório é um concurso extremamente desejado, né? Extremamente concorrido, e que também cobra agora Lei Geral de Proteção de Dados. É controlador para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados e aquele que é o conceito. Esse conceito você pode pegar lá no artigo 5º, né? O artigo 5º pode ver quantas vezes ele é cobrado nas provas, então isso nem preciso dizer que você vai ter que se debruçar nessas questões aí. O controlador é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados em nome do operador? Não, é justamente o contrário. O controlador é que toma as decisões. O operador é que realiza a atividade de tratamento de dados em nome do controlador. Aqui ele misturou, ele inverteu para fazer você cair numa pegadinha. O controlador é um órgão da administração pública? Não. O controlador é uma pessoa natural, jurídica, uma pessoa física ou jurídica. Tá? Então já ficou errado aqui. C. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Veja, competem as decisões? Sim. É a pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. Alternativa C de cebola. É uma questão difícil? Não. Uma questão que exige só você mentalizar ali o artigo 5º, né? Conhecer os conceitos. E para acabar aqui, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento? Veja, aqui é o titular, aqui é o conceito de titular que ele trouxe. Né? Então também está errado. Então a alternativa correta é a alternativa C. Muito bem, vamos adiante. Mais uma questão aqui, questão de 2019.
de agente de tratamento. Né? Vamos firme e forte aqui. Considere que em um órgão público foi detectada a necessidade de atribuição de responsáveis para manter o registro das operações de tratamento de dados. De acordo com a lei, quem devem ser esses responsáveis? Tá? Então, veja, eles vão, um órgão para a prefeitura, por exemplo, detectou a necessidade de ter responsáveis para fazer aí o gerenciamento do tratamento de dados pessoais. Quem devem ser esses responsáveis? Aí ficou fácil, né, gente? Ó, os agentes de tratamento de dados e o conselho diretor? Não. O controlador e o operador? Sim. O presidente da República? Não. A autoridade nacional e o operador? Não. Aqui, veja, a autoridade nacional, ela somente faz o papel de fiscalizar, né, e adotar as punições eventualmente cabíveis. O governante e a autoridade nacional? Também não. Então, quem são os agentes de tratamento que são os responsáveis por fazer esse tratamento, né? Manter aí o registro das operações de tratamento pessoal de acordo com a LGPD? O controlador e o operador. Onde está isso? Pode buscar lá no artigo 37 da lei e seus parágrafos, tá bom? Questão legal, questão bem montada, e que você, com certeza, depois de estudar a lei e fazer esse curso aqui, vai conseguir responder tranquilamente. Mais uma questão de agentes de tratamento aí, e vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a Lei 13.719/2018, diz o seguinte: artigo 5º, ficou estabelecida a existência de duas pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, com competências bem definidas. A primeira, cabem as decisões, ó, a palavra que você precisa saber, referentes ao tratamento de dados pessoais. A segunda, a realização em si do tratamento de dados pessoais, em nome do primeiro. Não falou aqui, mas já dá para a gente deduzir. Essas pessoas são denominadas exclusivamente o quê? Controlador e operador. Só dele falar aqui que a primeira cabe as decisões referentes ao tratamento, você já sabe que aqui é o controlador. Então você já elimina, veja, a alternativa A, você elimina a alternativa B, você elimina a alternativa C, te sobra a alternativa que está correta. Tá? Resposta disso também, artigo 5º, né, que traz os conceitos, é só você aqui ir lá buscar, especificamente inciso 6 e 7. Ok? Muito bem, mais uma questão resolvida de agente de tratamento. E para a gente terminar agora o nosso quarto módulo, nós vamos tratar justamente uma questão de término do tratamento de dados e de conservação. Questão da CESP, de certo e errado. Acerca da Lei Geral de Proteção de Dados e suas alterações, julgue o item. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, sendo autorizada sua conservação para finalidade de estudo por órgão de pesquisa, sendo garantida sempre que possível a anonimização. Isso está certo ou errado? Isso está certíssimo. Tá? Isso está no artigo 16 da lei. Pode buscar lá que você vai ver. Artigo 16, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. Note, os dados, quando termina o tratamento dos dados pessoais, os dados precisam ser eliminados. Eles devem ser eliminados. No entanto, é possível, é autorizado que os dados sejam conservados para o fim, por exemplo, de estudo por órgão de pesquisa. Né? Por exemplo, a questão do Covid. Então, é possível, então, guardar os dados, conservar os dados para fins de estudo por órgão de pesquisa. Mas garante sempre que possível a anonimização dos dados. Isso está correto, isso está certinho. Tá? Então, uma questão aí que envolveu o término do tratamento de dados. Muito bem, pessoal. Com isso, nós terminamos o nosso quarto módulo de resolução de questões, onde vimos várias questões de vários assuntos, tá? Espero que você tenha gostado e te vejo no nosso quinto e último módulo desse curso de resolução de questões. Um abraço e excelente estudo para você.